Comecei. Boa noite a todos, né? Meu nome é Quinho Pintinho, sou do povo Tupiniquim aqui do Espírito Santo. Hoje temos uma nova mediadora, que é a Mari Gaspari. Aí, Mari, você pode se apresentar? Oi, boa noite. Meu nome é Mary Gaspari Puri. Eu sou do povo Puri, sou do Rio de Janeiro. E eu vim aqui hoje fazer essa parceria aí com o Quinho. Então, queremos agradecer a presença de todos aqui e gostaria que os outros se apresentassem. Oi. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Oi. Eu queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados, né? E queria que vocês se apresentassem. Estão me ouvindo? Oi. Mais ou menos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e queria que vocês se identificassem, se apresentassem. Pode começar, né? Oi. Neymar, Começa a Neymar, que eu acho que está ouvindo melhor. Tem como julgar o parente Ariel. Agora sim, eu acho que dá para falar. Então, é para me apresentar? É que eu tive que sair um pouquinho. Eu não estava ouvindo. Estava muito baixo, eu saí e voltei. Tá melhor agora? Então. Meu nome é Neymar. Mas eu sou mais nas redes sociais, como Marquiga, mas todo o povo sabe, de Mato Grosso. Eu sou um design e atualmente eu faço antropologia social pela UFMS. Eu sou daqui de Mato Grosso, mas eu estudo e estudei também minha graduação em Mato Grosso do Sul. Eu estou usando a máscara porque eu estou aqui em casa e eu estava muito gripado esses dias. Eu conversei com o Quinho também, a gente conversou, ele viu que eu não estava muito bem. Eu parei no posto de saúde. Então, eu penso nas pessoas, né? Que estão à minha volta, então eu estou tentando... eu não fiz ainda o teste, eu acho que vou fazer essa semana. Então, todos os cuidados são poucos, né? Porque na minha aldeia tem vários casos já confirmados de coronavírus, alguns óbitos também. Então, assim, a gente tem que se cuidar, ter essa responsabilidade de pensar no outro também. Então, minha apresentação é basicamente isso. Agora eu vou pedir para o parente Ariel se apresentar também. O Taikuria Ptuká, o Paikuria Ptuká, Imitare Ariabo, Queso e minha Belô, Bala Tiponé, Mijula Paré, Chipá, e Mibacalama, Motor, Bala Tiponé. Matari Ptuká, Maqueu Atai, Oá.
boa tarde ou boa noite, né? A todos que nos assistem, aos irmãos indígenas aí, né? O Quinto Piniquim, a Mari, Puri, né? E o nosso irmão Neymar, Kiga, Boy. Eu também sou daqui do estado de Mato Grosso, né? Me chamo Ariabo Quezo, do povo Balatiponé, do território Balatiponé. Muitos conhecem como Umutina, mas eu utilizo a autodenominação, né? E é um grande prazer, uma grande honra estar hoje participando dessa live com vocês, meus irmãos e minha irmã. Muito obrigado por vocês também terem aceitado o convite, né? Então, hoje vamos falar, né, sobre o tema Vidas Indígenas Importam. E a gente sabemos que é muito triste nesse momento que estamos, né, de pandemia, com a Covid-19 aí nas nossas aldeias. E eu queria que vocês falassem um pouco como que está sendo aí na região de vocês, na sua aldeia, o Neymar, o Ariabo. Aí vocês falassem um pouco como que está sendo aí. Ok. Eu começo ou você fala, Neymar, primeiro? Eu posso começar e depois pode complementar minha fala, eu acho. Ok. Eu já falei de Mato Grosso e eu moro no Merudo. Eu sou do Merudo, fica aqui no interior de Mato Grosso. Nós somos divididos em várias terras aqui, do estado de Mato Grosso, do meu povo. E, assim, a gente sabe que para a gente falar sobre coronavírus, a gente também tem que pensar em todo esse processo de colonização que nós sofremos, né? Hoje, nós, indígenas, do povo, nós dependemos muito do abastecimento para fazer as compras, para fazer diversas atividades encontrar justamente na cidade. Então, às vezes a gente tem essa necessidade de ir para a cidade e aí que é um grande perigo, né? A gente põe a própria vida em risco. A verdade é colocar a vida em risco, porque na cidade está os piores índices, né, do coronavírus. Então, a gente ficou, de certa forma, dependente dessa contato com a cidade onde a gente tem que ir. Mas, assim, eu vejo que o nosso povo, ele também tem um pouco de apoio com as ordens, com as formas de fazer com que o público chegue de forma tão grande, uma floresta, está em vários lugares, em vários povos. Então a gente tem que se cuidar ao máximo. Eu aldeia por muito tempo, muito menos um mês. Eu também queria sobre isso porque a questão, né? Porque a questão hoje, na cidade eu saí por eu não posso ver isso na minha aldeia. Organização interna, onde não entrada, de não de pessoas de fora, enfim. Então eu também fiquei trancado entre aspas, de fora da minha aldeia, não pude voltar ainda. Mas assim que tiver tudo onde eu me sentir mais seguro, eu vou voltar, porque eu também tenho que ter essa responsabilidade de voltar bem, né? Eu quero fazer esse exame para poder voltar para minha aldeia, para não levar esse vírus, por mais que lá na minha aldeia já tenha uma das aldeias aqui do estado de Mato Grosso que eu vi que tem uma grande quantidade também de casos, né, confirmados, de óbitos, mas nem tantos, assim, como o povo Chavante, que também é daqui do Mato Grosso, né, está sofrendo bastante com essa doença, com mais essa doença, né, que a gente sempre passou por várias outras doenças. Então, eu vejo que dentro da minha aldeia, hoje, as pessoas elas estão se cuidando mais, elas estão
tomando os cuidados. As pessoas estão ficando mais em casa, não tendo tanto contato um com o outro, né? Eu não queria falar muito sobre isso porque hoje eu não estou na aldeia, porque eu não pude voltar ainda, né? Mas assim que eu puder, eu já vou estar voltando para minha aldeia. Mas assim, eu percebi que as pessoas elas estão tomando esse cuidado, né? Estão fazendo o que podem dentro do que das nossas necessidades, né? A gente às vezes não tem tanta ajuda, né? Nosso povo, mas a gente vai se virando com o que a gente tem. E assim, foi bem triste o fato que aconteceu lá, porque quando eu saí de lá, ainda não tinha os casos. Talvez tinham, mas ainda a gente não sabia, porque não tinha os testes, as pessoas não sabiam se estavam ou não contaminadas. Algumas achavam que era somente gripe, ou então casos de dengue. Porém, ultimamente, foram a equipe de saúde lá, reforço para tentar ver o que estava acontecendo, né? E levaram os testes. E a maioria das pessoas que fizeram os testes deu positivo. Então, eu tenho os dados aqui do dia 2 desse mês, porque eu não consegui outra informação mais recente, e o boletim é de SEI, daqui de Mato Grosso, de Cuiabá. E tinha, até naquele dia, 39 casos, só na minha aldeia, só da minha aldeia, né? No meu povo como um todo. E isso foi dia 2, hoje já é dia 5, eu acho que já aumentou, porque eu sei que pessoas me contaram, né, que elas fizeram um teste também e deu positivo, e 25 casos suspeitos, 6 descartados, e infectados atuais, falando do dia 2, eram 27. E cura clínica, né, mas cura que as pessoas se curaram lá mesmo na aldeia com as ervas tradicionais, com os remédios, com os chás de lá mesmo, são 12 também. E naquele dia, né, era um óbito, mas hoje já são mais de um óbito. Foram 3 óbitos por conta do Covid na minha aldeia. Um faleceu hoje também, estava lutando, né, contra essa doença, e mais uma que não é da minha aldeia, mas assim, contando como geral de pessoas que faleceram por conta do Covid, foram 5 vidas, 5 pessoas que tinham família, que tinham parentes, que a gente talvez poderia ter evitado, né? Porque nós, enquanto indígenas, a gente se preocupa um com o outro. Por mais que não é do mesmo povo, da mesma aldeia, a gente sente quando algo negativo, algo ruim acontece. Então eu vi que eu não sei se é querer cobrar demais, querer tentar achar erros, achar defeitos, mas eu acho que sempre a gente tem que pensar em fazer mais, não depois que alguma coisa acontece, porque muitas vezes as pessoas elas nem se preocupam, na verdade não nem se preocupam quando acontece, mas elas vão fazer algo só depois que algo já aconteceu, que já está todo mundo infectado, por exemplo, lá na minha aldeia, muitas pessoas foram infectadas, muitas pessoas se curaram sozinhas, foi até bom, porque elas já criaram imunidade, anticorpos para essa doença, então muitas pessoas já estão melhorando, já estão curadas, e elas não ficaram sabendo. Eu fiquei imaginando, se elas ficassem sabendo que elas tinham contraído o vírus, talvez teria sido um pânico maior, né? As pessoas teriam ficado bem mais preocupadas, bem mais com medo. Então, assim, de certo ponto de vista, é até bom que as pessoas já pegaram e estão bem, né? Não são todas que conseguiram resistir, está bem, mas assim, a grande maioria eu percebo que está bem. Então, muitas pessoas falaram que estavam até admiradas assim, do nosso povo, de, de ter muitas pessoas contaminadas, mas muitas pessoas se curaram assim, sozinhas, sabe? Eu acho que é um pouco da nossa força também, força ancestral. Eu acho que nós também, como nós já estamos muito incluídos no universo do não indígena, nós temos essa certa resistência também a essas doenças, né? A gente já tem essa imunidade, a gente já tem esse contato com os não indígenas, então a gente já está mais preparado para enfrentar o que eles também enfrentam, né? Talvez outros povos que tenham uma outra alimentação diferente, talvez isso acaba prejudicando mais também. Mas assim, a gente sabe que aqui no estado de Mato Grosso está virando um descontrole assim
desse vírus, né? Muitos lugares aqui não tem leitos mais para as pessoas, está tudo muito ocupado. Então, é muito difícil, a gente tem que se cuidar, tem que se prevenir dentro das nossas aldeias, porque sair dela é colocar a nossa própria vida em risco, porque a gente sabe que dentro desses lugares do não indígena ainda tem esse racismo institucionalizado que faz com que as pessoas não queiram nos ter ali também, sabe? Então, não sei se é bom a gente ficar saindo das nossas aldeias para se curar na cidade, né? Então, a gente tem que pensar em todas essas questões que envolvem o coronavírus. Então, assim, a gente, pelo menos no meu povo, falta um pouco mais de diálogo também entre o conselho de saúde, com a comunidade mesmo, que muitas vezes desobedecia algumas ordens, com o DICEI, com a prefeitura, com todos esses órgãos, eles também faltou um pouco de comunicação entre eles para que a gente pudesse, como não sei nem se seria receber, mas passar a enfrentar por esse vírus de uma forma mais tranquila, né? Mas a gente passou desse jeito, assim, parece que a maioria da minha aldeia pegou, e recentemente eu fiquei sabendo de outra aldeia do meu povo também, deu mais de 20 casos confirmados, e ainda bem que só foi um óbito, né? Assim, isso é bom, que mostra que a gente é forte ainda, a gente tem essa força que nós tentamos levar adiante, né? Mas, assim, é muito complicado, muito doloroso, a gente não queria estar passando por isso, principalmente as famílias, as pessoas mais próximas dessas pessoas. Então, eu acho que, assim, eu não queria nem falar muito sobre essa questão, porque eu sou uma pessoa bem sentimental, bem sensível, então quando eu falo sobre isso, e hoje, né, foram mais 2 pessoas do meu povo, eu me sinto bem frágil, assim, bem abatido com todas essas notícias, essas informações. Às vezes eu nem acerto tanto para isso não me gerar nada ruim em mim, né? Porque eu já estava meio doente fisicamente, psicologicamente também, então às vezes eu tento não alimentar tanto essas informações para que eu não fique ruim, sabe? Não fique mal, mas às vezes é necessário a gente falar, fazer algumas cobranças para ver se as pessoas elas se atentam mais à nossa saúde, à nossa forma de existir, de viver, porque muitas pessoas também que estão junto conosco, eu vejo que elas não estão preparadas para lidar com o indígena. Muitas pessoas estão ali também por conta da questão financeira, mas elas não estão preparadas para lidar com os indígenas, porque nós temos a nossa própria forma de viver. E eu não falo só do meu povo, então a gente tem vários povos aqui no Brasil, mais de 300 povos indígenas, e cada um tem suas particularidades. Então, as pessoas precisam nos entender mais, nos conhecer, nos respeitar e saber ter esse diálogo conosco, né, com as nossas comunidades. E, assim, mas é bem complicado ainda, porque na minha aldeia a BR corta o nosso território, né, passa dentro da aldeia. Dentro da aldeia não, né, dentro do nosso território, aí a BR fica uns 6 quilômetros da nossa aldeia, então é muito, muito fácil o acesso à cidade para nós, né? Lá tem carro, tem moto, as pessoas vão para a cidade, mas assim, agora ela está tendo a barreira sanitária também, eu acho que como do povo do Ariabu também eu estava acompanhando, tem essa segurança para que as pessoas não possam mais entrar, e tem todo esse cuidado, né? Mas, assim, é isso. Falando um pouco sobre essa questão dentro do meu povo, é basicamente isso. Aí, se o colega quiser me acrescentar, falar sobre o povo dele, pode ir, pode seguir. Obrigado, Neymar, por você estar compartilhando com a gente, né, essa sua história de vida, como que está sendo aí a quarentena na sua aldeia. E no decorrer, né, da live foi surgindo perguntas, né, de como, por exemplo, como que as aldeias estão, como as aldeias estão usando máscara, o álcool em gel, outros recursos, né, para evitar o contágio. Vocês poderiam responder, o Ariabo, o Neymar?
Ok. Mais uma vez, olá, né? A todos os que nos assistem, aos meus irmãos aí que me fazem companhia, né? Eu faço companhia a eles. É bem impactante essa situação no mundo inteiro. Então, nós todos estamos no mesmo barco e aqui no meu povo já estamos infectados, já houve um óbito confiante de nosso povo. Isso foi um fato muito lamentável para nós, uma perda muito grande para o povo. E mesmo no começo em que a gente começou, através das notícias, perceber essa onda gigantesca, né, de desastre, de fatalidades, a gente organizou enquanto lideranças e formulamos um documento interno para tentar organizar esse isolamento, esse cuidado dentro do povo. E seguindo todas as orientações de higienização, de uso de máscara. Nesse momento eu estou sem a minha porque eu estou só no momento. Mas circulamos de máscara em nosso território, fazemos poucas visitas, né? Nesse momento está acontecendo uma barreira numa dos acessos do território e é nesse sentido, assim, de poder diminuir o impacto desse vírus dentro do povo. Já há outros casos, né, isso que nos preocupa bastante, né, estamos bastante no sentido de organizar, mas de forma efetiva, né? Isso está se transformando numa cultura de mudança de hábitos e estamos firmados nisso, né? De poder diminuir esse impacto. Esse óbito ele ocorreu por conta da falta de vaga na UTI da capital, nos hospitais, né, de Mato Grosso. Tinha mais de 36 pessoas aguardando, né, uma vaga na UTI, ter aí o atendimento através do respirador, né, o aparelho que auxilia na respiração quando está na da doença. Então esse óbito ocorreu por conta disso. Não houve esse tipo de atendimento. Então, no geral, a gente não tem estrutura nenhuma para conseguir dar conta nos casos mais graves, né, e evitar as mortes. Então isso é preocupante para nós que estamos aqui mais afastados das melhores estruturas, né? Então é fatal, nesse sentido estamos preocupados. Já estamos sendo afetados, né? E pode ser que não sobre muito de nosso povo se a gente não conseguir organizar bem isso, como já aconteceu em décadas anteriores. Nosso povo quase foi extinto por conta de epidemias, né, trazidas por não indígenas dentro do território, por massacres, né? Então a gente tem esse histórico difícil na nossa linha do tempo e hoje mais uma vez estamos submetidos a isso novamente, e sem nenhum tipo de amparo. Mas depois, mais adiante, eu posso dizer sobre essa falta de estrutura, esse descaso realmente, porque nós não sentimos amparados pelo governo, né? Não existe um programa específico para esse tipo de situação, não acontece até no momento, a não ser o auxílio emergencial, que é para todos, mas algo destinado para a nossa sociedade, nossas nações mais vulneráveis, imunologicamente falando, estruturalmente falando, não existe nenhum. Parente Ariel, muito obrigado por estar compartilhando aí, né, esse momento tão difícil que estamos passando, né, nós, povos originários, né? E pegando engajamento nisso, você respondeu algumas perguntas já, né, que as pessoas foram mandando e tal. E a gente sabe que
a perda de qualquer parente da gente é muito triste mesmo. Aí eu queria que você e o Neymar falassem como que está sendo aí na aldeia a perda de anciões da nossa aldeia, de cada etnia, do Neymar, da sua. Queria que você, um dos dois, falasse, né, um pouco como que vocês estão enfrentando aí. Neymar, se você se sentir à vontade, o Ariel pode começar. Eu só queria que você reformulasse a pergunta novamente. Porque a gente sabe que perder Por parentes gentileza. é muito triste. Perdemos parente é muito triste, é um processo muito doloroso. Aí vem a questão dos nossos anciões aqui na aldeia. Aí eu queria saber como que vocês estão enfrentando a perca de anciões aí na aldeia, na sua aldeia e no do Neymar. Justamente, Quinho. É uma grande dor, realmente, para todo mundo. Por mais que a gente exerça para, numa situação como essa, lidar bem, mas a gente não dá conta porque ninguém está preparado para passar por uma situação como essa, né? De perder nossos avós, de perder nossos pais, nossas mães, nossos mais velhos, né? Ninguém tá preparado. Então, eu acho que isso serviria, né, para regra geral, de ter uma atenção, né, especial para com esses idosos, para com os demais, das demais pessoas que pertencem ao grupo de risco. Aqui não tem só idosos, né, mas tem idosos com hipertensão, tem idosos com diabetes, tem outras pessoas no grupo de risco com esse mesmo tipo de problema. Então são pessoas que devem ter, sim, um cuidado especial e no sentido geral, a epidemia ela está agravando e tem um avanço, né, uma gravidade em pessoas que estão com imunidade baixa ou algum tipo de problema de saúde. E eu acho que uma das vias é a gente diminuir a nossa preocupação no sentido de ter, às vezes, também a nossa dispensa com comida, né? Uma educação alimentar. E quando acontece o isolamento, então muitas pessoas aqui no nosso povo, elas ficam sem renda, porque vivem do artesanato, porque vivem da pesca, né? Vivem da agricultura. E aí, se paralisa isso, não tem outra alternativa. Então, nesse sentido, que nós também fizemos uma campanha, né, com caciques daqui do território, para que os parceiros pudessem nos apoiar, doando ou recursos ou mesmo gêneros alimentícios diretamente, para que nós ficássemos mais tranquilos, né? Principalmente essas pessoas que não têm condições, não têm salário fixo, de poder ter essa dispensa com alimento. E, às vezes, quem solidariza realizando esse ato se sente bem, e quem recebe se sente bem também. Então, psicologicamente, isso já é positivo, porque as mães, os pais, não vão ficar preocupados do que comer no outro dia, o que dá para os seus filhos. Então vai ter. E aí nisso entra uma educação alimentar, né, que é de se imunizar a partir de uma boa alimentação. Se não tiver boa alimentação, gera preocupação. Se gera preocupação, outros maus podem nos atingir.
e logo em seguida nós sermos afetados nesse sentido. Realmente sabemos, né, que é um processo muito doloroso mesmo e não estamos preparados para perder pessoas, parentes, inclusive os nossos anciões mesmo, que é a nossa biblioteca de saberes, né, Aí, Ariapo, muito obrigado por estar com a gente novamente. Aí eu gostaria que o Neymar falasse um pouco também como está sendo esse tratamento, né? Enfim, eu acho que teve muita diferença. Alguém do nosso público não vai que estava ali presente na nossa comunidade, vai também ter um pouco da nossa cultura, um pouco da memória daquela pessoa, então vai informação, cultura também. Desculpa te interromper, parente Neymar. Eu ia pedir para o parente Ariabo silenciar o microfone para o parente terminar a fala dele. Por gentileza. Obrigado. Então, como eu já tinha dito, né, quando uma pessoa do nosso povo ou de outros povos também, né, não se vai somente uma pessoa física, um parente, um companheiro, vai também um pouco da nossa cultura, memórias daquela pessoa, vai histórias que aquelas pessoas tinham. Então, a gente não perde somente uma pessoa, mas a gente perde bastante informação, bastante cultura, bastante conhecimento. Como o Quinho mesmo falou, são como nossas bibliotecas, né? E a gente percebe que as pessoas que estão mais vulneráveis a, a esse vírus são as pessoas mais velhas. Então, acho que a gente tem que se preocupar também com o que a gente pode fazer agora, né? O que a gente pode fazer hoje, enquanto jovens, visto que vários dos nossos anciões, não somente por conta do Covid, né, mas por outros motivos, né, eles se vão, a gente tem que pensar em estratégias para a gente continuar levando as lutas, as demandas das nossas comunidades adiante, porque nós temos essa capacidade hoje, né? Nós também temos acesso à tecnologia, nós temos acesso a esse conhecimento do não indígena, então a gente tem que pensar em como a gente vai usar essas ferramentas. E é muito triste, né? Eu acredito que principalmente para as famílias dessas pessoas, para as pessoas que estão mais próximas, mas assim, toda a comunidade sente, todos sentimos, todos os povos sentem quando uma pessoa se vai, é menos um para lutar ao nosso lado, porque por mais que muitas vezes as pessoas que não nos conhecem tentam generalizar os indígenas como se fôssemos apenas o índio, o indígena, com todos aqueles estereótipos, nesses momentos a gente, de certa forma, é um, né? A gente se une porque a gente sente o que o outro está sentindo, as dores que são bem semelhantes. Então, nesse momento, a gente é união, né? A gente é coletividade. Como a gente sempre fala, né? Que os povos indígenas sempre pensam coletivamente. Então, nesse momento, a gente sente muito pelo outro, né? E eu acredito que quem sente mais são as famílias e as pessoas que estão mais próximas. E essa questão também, né? De não somente uma pessoa querida, uma pessoa que fazia parte da nossa comunidade, mas também vai a cultura, vai a memória, vai a história, enfim. Acho que é mais ou menos isso o que eu tenho para falar agora. Muito obrigado, Neymar, pela sua fala, pela sua vivência, né, também na aldeia, por você estar expressando, né, esses sentimentos, né, de tristeza que a gente sabemos que não é fácil. Aí a nossa parente Vanessa chegou, eu gostaria que ela se apresentasse para os demais e para as pessoas que estão assistindo.
Tá ótimo. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Ah, perfeito. Então, boa tarde a todos. Eu sou Vanessa Apurinã, sou do povo Apurinã, nosso tronco linguístico é Aruaque, sou do norte, do interior do Amazonas, município Pauini, sou secretária da Organização dos Povos Indígenas Apurinã e Jamamadi, que são os dois povos que nós temos aqui no município de Pauini, e estou muito feliz pelo contato, agradecer ao Quinho, né, os demais colegas de luta, a Júlia também. É um movimento muito importante ver os jovens nessa luta, né, uma luta que não para, nós povos indígenas e demais, né, não só os povos indígenas, né, acredito que toda essa classe que é tratada pelo sistema como minoria, né, toda essa classe que o sistema nos trata como minoria, é uma classe de luta, né, seja ela luta dos negros, seja ela luta dos indígenas, LGBTQI+, então, assim, é uma luta constante e que não deveria, né, que não deveria existir. Nós vivemos num sistema de governo que nos massacra, e isso é triste, e nesse momento de pandemia a gente percebe o quão distante nós estamos de fazer parte desse sistema que eles têm dos seus privilegiados, né? O quão privilegiados são as pessoas que estão acima, né? Que não se sentem minoria. Então, nós aqui na organização, nós trabalhamos no enfrentamento da luta contra a perca da nossa cultura, lutamos por igualdade, e nesse momento de pandemia que nós estamos passando, a organização OPIAD, ela tem trabalhado muito com as parcerias, né? A gente é muito grato pelas parcerias que a gente tem. Eu também, para além da organização, eu também represento a CUFA, aqui no município de Pauini, sou representante da CUFA, a CUFA é a Central Única das Favelas. Por que eu represento a CUFA hoje? Porque eu entendo que não devo lutar somente pelos povos indígenas, entendo que a luta ela tem que ser ampla. Se nós batalharmos juntos, com certeza a gente consegue. E nós somos a união, nós fazemos a união, né? E unidos a gente consegue, sim, ir mais longe, nós conseguimos, sim, quebrar e diminuir esse momento que a gente está vivendo de calamidade no sistema de saúde. O sistema de saúde ele tem sido muito falho, e não é só aqui. Existe a falta de sensibilidade, né, dos governantes, dos responsáveis pelos sistemas de saúde, existe a falta de compromisso com povos indígenas, com os não indígenas. A gente vê o tanto de pessoas que a gente já perdeu, e assim, por que será que nós estamos passando tudo isso? Por que será que a gente está vivendo, em um certo momento, uma miséria de saúde, né? Estamos desassistidos pelo sistema, pelo governo. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Nesses momentos de pandemia, mostra o governo realmente que nós temos. Nesse momento de pandemia, mostra o quanto esse governo ele é descompromissado com a população, com os cidadãos que o colocaram lá. Então, a organização, nós temos alguns trabalhos, né? Eu vou explicar agora alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido para ajudar também nesse momento de pandemia e apoiar os nossos parentes que estão nas aldeias, né? Dia 2 agora encerramos uma campanha. O nome da nossa campanha era Apoie um Bebê Indígena Apurinã e Jamamadi em Isolamento Social. E, assim, foi uma campanha muito linda, né? Assim, a gente se emociona até por saber que no meio disso tudo, de todo esse caos, ainda tem pessoas que estão dispostas a ajudar, ainda tem pessoas que se preocupam com o próximo, ainda tem pessoas que se doam pelo próximo, e isso é um momento de que a gente demonstra o amor, o afeto, tudo aquilo que nós temos, o que nós somos. Nós vivemos num momento de preconceito também, que não é só um preconceito por sermos indígenas, nós também sofremos preconceito por alguns indígenas ter o coronavírus. Aqui no nosso município, as pessoas ficaram
tratando com preconceito os indígenas que estavam infectados, mandando os indígenas voltar para suas aldeias, porque esses índios, além da gente sofrer o preconceito por ser indígena, que não somos outras pessoas por sermos indígenas, nós somos seres humanos também. Mas o que nós temos é uma cultura que ninguém vai quebrar, o que nós temos é uma luta que ninguém vai acabar, o que nós temos é uma vontade de viver que ninguém vai acabar. Né? Então, assim, a gente fez e lançou a campanha, e a gente conseguiu arrecadar a nossa meta da campanha, e isso faz parte de uma coletividade, de uma comunidade. Nós vamos pegar esse recurso da campanha e vamos comprar enxoval para as crianças e mães que estão nesse momento de isolamento, né? As mães que não podem sair para vir até a cidade, não podem comprar seus enxovais, a gente vai estar dando esse suporte nesse momento de pandemia. A gente vai estar indo até as aldeias. Vocês estão ouvindo bem? Tá. E assim, a gente vai estar indo com a equipe de saúde, nós temos feito um acompanhamento com a equipe de saúde, com a equipe multidisciplinar de saúde, né, do Polo Base. Nós estamos trabalhando com o Polo Base e com a FUNAI, a federação também FOSIMP, né, que é a nossa federação aqui do Amazonas, e do Purus, né, na verdade, e nós temos trabalhado nessa parceria. Vai representante do Polo Base, vai representante da FUNAI, da UPIAGE e da FOSIMP. E junto a gente vê como que a gente pode melhorar esse atendimento que o Polo Base tem oferecido para as aldeias, que o DICEI tem oferecido para as aldeias. E assim, toda sexta-feira a gente tem feito reunião com a coordenadora do Polo Base daqui, né? Então, assim, estamos nivelando informações, estamos com uma parceria com a COIAB também, e a APIB, que tem divulgado, tem entrado em contato, então isso é muito importante. A questão das nossas representatividades indígenas, das nossas representações indígenas, na verdade, tem estado presente, tem se feito presente, e isso era o que também deveria estar sendo feito pelo governo, que infelizmente nós não temos, né? Mas, assim, eu muito feliz por tudo que a gente está, nesse momento, ainda estamos fazendo, feliz porque a gente não desistiu, feliz porque a gente está se reinventando, né? Hoje, nessa utilização de internet, essa coisa mais digital, é uma coisa nova para alguns. Sabemos que essa comunicação que nós temos aqui não chega em algumas aldeias indígenas, em alguns parentes que estão isolados. Isso é ruim também, porque além deles não poder receber visita, não poder sair, eles ficam lá presos e não sabem do que está acontecendo aqui fora, né? Então, assim, isso também é ruim, essa falta de comunicação com eles, mas a gente está aqui para representá-los, a gente tem trabalhado para representá-los, a gente não vai se calar, a gente não vai deixar nosso parente ficar e morrer na sua base sem ter uma assistência médica, a gente vai brigar por eles. Isso é luta, isso é resistência indígena, isso é determinação dos povos indígenas, uma determinação que sempre houve. A gente já resistiu há 520 anos, e não vai ser agora, e nem vai ser para esse governo que a gente vai deixar de lutar. É ruim porque a gente tem uma Constituição que diz que nos ampara, e só são 2 parágrafos, e eles não conseguem cumprir com isso, né? Só são 2 artigos da Constituição, e eles não conseguem cumprir com isso. Então, assim, uma lei que eles mesmos criaram. Então, a mentira, né, no meio desse governo, o governo que vem se arrastando, né, e o pior de tudo, que existe pessoas ainda que ainda apoiam esse governo. Existem pessoas ainda que defendem, e essas pessoas que fazem isso têm que ser responsabilizadas também, têm que se sentir responsável também pelo massacre que existe no meio das nossas aldeias, no meio dos nossos povos indígenas. Os nossos povos indígenas, eles têm sofrido pela falta de conscientização da população também, pela falta de sensibilidade também da população, né? Então, assim, estou feliz, né? Cheguei já atrasada aqui, mas estou aqui e vamos continuar discutindo, vamos continuar debatendo e vamos continuar resistindo. Amanda,
Que isso, muito obrigado você por aceitar o convite, obrigado por você estar falando um pouco do projeto, dos projetos que você participa, né, para a melhoria da gente, dos nossos povos indígenas. São pessoas que devem E a gente se sente muito orgulhoso por ter você aqui também. Estamos vendo, né, a comunidade jovem, né, que estão aí na rua. E muito obrigado mesmo. Ótimo. E agora, eu gostaria de passar a mediação para a nossa parente Mari. Oi, gente. Então, todos me ouvem? Sim, perfeito. Eu estou num cai e volta, mas agora eu tirei do Wi-Fi, acho que vai melhorar. É um fato estatístico, né, que os indígenas são os que mais morrem por conta do Covid. Não em números, mas proporcionalmente. Né? As pessoas que são hospitalizadas, das pessoas que são hospitalizadas, os indígenas são os que menos se recuperam. Né? Uma vez que entram em estado grave, são os que mais vêm a óbito. Eu queria saber a que vocês atribuem isso e perguntar que medidas, que auxílio o governo tem dado às aldeias, se tem dado, quanto a isso, quanto ao enfrentamento, né, da pandemia, e se vocês acham que se o governo tivesse agido antes, num primeiro momento, para proteger as comunidades, as aldeias, se esses números hoje poderiam ser diferentes. Quem poderia começar? Então. Todos ouviram? Uhum. Sim. É que, na verdade, foram, acho que 3 perguntas de uma vez só, né? Mas deu para entender? Deu para entender, sim. Então. Tá. Neymar, eu acho que o Neymar começa aí. Eu vou falar. Vou pegar um gancho também da fala da Vanessa, né? Que ela falou sobre o governo, o descaso que a gente está tendo aqui no Brasil. E eu já até faço uma comparação com os Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que o nosso presidente e o presidente de lá, eles são bem parecidos, né? Em vários sentidos. E os países que estão tendo mais índices de mortes hoje é o nosso país e os Estados Unidos. Então a gente vê também o descaso que eles têm, a falta de preocupação com a saúde pública, principalmente das pessoas. E eu acho que isso é uma influência também de várias mortes, né? Esse descaso que eles têm. A gente já tenta relacionar um com o outro, né? Porque a gente sabe que eles são parecidos, são do jeito que eles estão. E eu acho que se eles, falando mais aqui do Brasil também, tivesse feito algo antes, né? Algo mais concreto, algo mais planejado, eu acho que não teria chegado ao que a gente está chegando hoje, né? E ainda assim, muitas vezes as pessoas não estão se preocupando, né? Estão querendo voltar ao normal que ainda está sendo muitas pessoas infectadas, muitas pessoas estão morrendo, e ainda assim tem pessoas querendo voltar ao normal. E esse normal para eles, né? Porque para a gente não está nada normal ainda. Tem muitas pessoas indo embora, a gente quer voltar para um momento onde que a gente se sinta bem, se sinta feliz, e não voltar à rotina, sendo que tem várias pessoas morrendo. Eles têm um lugar de privilégio deles, enquanto brancos, na maioria das vezes, as pessoas que eu acompanho, que estão sempre
tentando, voltando da rotina, sendo que muitas vezes nem precisam, né, de fazer nada, só que em casa tem pessoas que precisam sair mais, precisam trabalhar e às vezes não saem por conta disso, né, por conta da saúde. Mas eu acho que se tivesse feito algo antes, não teria sido tão prejudicado não só a nossa saúde enquanto indígena, mas de toda a população brasileira. Mas a gente sabe, né, que tudo que o governo faz atinge diretamente nas nossas comunidades, nas nossas bases. Então, eu acho que é preocupante, a gente tem que pensar. Eu esqueci as outras perguntas, não sei como que é. Mas se alguém quiser complementar. Era sobre se o governo, qual o auxílio que o governo dá nesse sentido, as aldeias se dá, né? Se essa que você já respondeu, né? Se poderia ser diferente se ele tivesse agido antes, e a que se deve, a que vocês imaginam que se deva o fato de que os indígenas são os que mais morrem em decorrência de um caso grave, de um quadro grave de coronavírus. São os que menos se recuperam, né? Se tiver uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa indígena hospitalizadas com Covid, provavelmente a que não vai se recuperar é a indígena. Os números dos indígenas que se recuperam de uma hospitalização são os menores de todos, né? São os que mais morrem em proporção. E a que vocês acham que se deve isso? Sim, eu acho que vai também um pouco da distância, né, que tem com a cidade, porque se um indígena ele é infectado na aldeia, até ele chegar à cidade, muitas vezes é mais perto, né, a aldeia da cidade, mas algumas aldeias ficam muito distantes das cidades e até que a pessoa chegue lá, não sabe o que pode acontecer, né? E muitas pessoas também têm a opção de não ir, porque sabe como que é na cidade, como que a gente sofre com vários descasos. Então, as pessoas preferem, algumas, né, preferem ficar na aldeia. Então, eu acho que talvez isso seja um dos fatores, né? Essa questão do distanciamento das cidades. Até chegar lá, a gente não sabe o que pode acontecer. E na questão alimentar também. Eu vejo que, como eu falei no início, no meu povo, várias pessoas elas se curaram sem saber que estavam com Covid, né? Várias pessoas já estão em fase de cura e algumas já foram curadas, estão bem. E, assim, de certa forma é bom porque já pegam imunidade, anticorpos ao vírus. Então isso já passou, assim, a gente já sabe que a gente já passou por isso, muitas pessoas, né? Então isso já é um alívio, mas eu acho que nós já estamos muito inseridos no universo do não indígena. Eu falo particularmente do meu povo. Então a gente também já meio que está preparado para enfrentar o que eles enfrentam também. Agora aqueles povos que não têm muito contato com a cidade, a alimentação também é diferente, né? É mais tradicional. A gente sabe que a gente tem as nossas doenças dentro das nossas comunidades, mas a gente tem os nossos remédios também, né? Que a gente sabe como curar. A gente já sabe como reagir àquelas doenças que estão dentro do nosso contexto. Agora, quando vem uma coisa de fora, do não indígena, que a gente não tem aquele remédio, que a gente vai prevenir, acho que isso acaba influenciando também, porque acho que o nosso organismo é diferente, né? Então, cada indígena, cada povo é particular, né? Então, cada um enfrenta de uma forma. A gente percebe que vários dos povos que estão mais que têm essa vivência mais tradicional, mais com alimentação mais rica em proteínas que estão ali dentro dos seus territórios, talvez elas tenham essa dificuldade, porque meu povo a gente não consegue hoje também viver só do que a terra nos oferece, né? A gente tem que buscar outras coisas por conta de que a gente ficou de certa forma dependente, né, da cidade, de algumas coisas do não indígena. Então, eu acho que talvez por isso também vários indígenas não conseguem se recuperar por essa falta
nessa diferença alimentar e essa questão também de morar distante da cidade. Não sei se é isso também, né? Mas eu pensei isso agora e se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar agora. Tem muita questão de que nós, povos indígenas, assim, os que moram, residem nas aldeias, eles não têm muito essa questão de tomar esses remédios, né, do branco. É muito o remédio caseiro, né, tá com uma gripe, vai lá, pega uma folhinha, faz um chazinho, faz um lambedor, faz isso e fica curado, toma muito banho, e assim, quando vem para essas doenças assim mais fortes, eles continuam na aldeia, não na insistência, mas acreditando que com o tratamento tradicional, né, a medicina tradicional, eles vão conseguir se recuperar. Quando vem para a cidade, é como o Neymar falou, quando eles vêm para a cidade, eles já estão em um estado mais crítico, eles não vêm para a cidade por qualquer coisa, estou gripado, vou para a cidade, não vem. Né? Quando eles vêm para cá, eles já estão num estado mais avançado. Aí chega aqui, muitas das vezes se depara com um atendimento de saúde não muito bom, né? Aliás, não é bom, né? Se depara com um atendimento de saúde que não corresponde para aquela emergência. Se chegar aqui precisando de um respirador, vai ter um respirador? Se chegar aqui precisando... primeiro a gente sabe que essa doença não tem ainda um tratamento. Né? Então, assim, chega aqui precisando de alguns cuidados, mas já está em um estado bem avançado. Eles não procuram vir para a cidade por qualquer coisa, ou por estar com Covid, né? Então, assim, por estar sentindo uma gripe, uma dor de cabeça, e eles preferem ficar nas aldeias. E aí, quando chega na cidade que está em um estado mais avançado, às vezes não consegue resistir, por ter, né, por não ter esse costume de tomar medicamentos que são fortes, e assim acaba que vem a óbito. Uma coisa também que é muito importante de se falar é sobre a responsabilidade de cada um. Nós vivemos em um momento em que nós precisamos ter responsabilidades também. Nós precisamos não só responsabilizar, sei lá, o nosso próximo, mas nos responsabilizar também o que eu, quanto pessoa, posso fazer para ajudar ou para melhorar. O que eu posso fazer? Você pode usar a sua máscara, você pode respeitar o distanciamento, você pode usar o seu álcool em gel, você precisa respeitar que você não pode estar saindo por qualquer coisa, porque quando você chegar em casa, você tem uma irmã que pode estar grávida, ou uma cunhada, ou sei lá, né? Ou tem o seu vovozinho em casa. Agora, tem a questão também, nossa também. Algumas pessoas ainda brincam muito com isso. Ainda brincam muito sobre... A gente vê passando na televisão ou vê nos jornais que a polícia chegou e fechou o bar, fechou isso, fechou aquilo. Isso é irresponsabilidade. Isso também é irresponsabilidade. Então, nós também precisamos tomar a posição, quanto cidadão, que tenha consciência do que nós estamos passando. Quando se vem para uma parte do governo, o que o sistema de saúde precisa nos oferecer? Leitos, respiradores, precisam nos dar opção não precisa nos dar os cuidados de saúde, de atenção à saúde necessário. Sabe por que nós não temos mais casos ainda? Nas aldeias, ou mesmo na cidade? Porque não se tem teste. Porque não vem teste. Quando vem para cá são 40 testes, vamos mandar só 80 testes. Nós aqui em Pauni, nós trabalhamos com 38 aldeias. Um total de 314 indígenas. E as pessoas estão mandando 40 testes. Quando vier mais teste, aquela outra aldeia que estava infectada, já estão tudo curado. Você entende? Então, se tivesse muito mais teste, muito mais casos nós teríamos. Então, é uma questão de que tudo na vida, ela é uma via de mão dupla. O governo precisa, ele é obrigado a fazer por nós. É ruim porque nós temos que estar brigando para dizer para o governo o que ele tem que fazer para nós, sendo que é uma coisa que ele tem a obrigação de fazer, e ele sabe qual é a responsabilidade dele de fazer.
mas nós brigamos para obrigar o governo a fazer o que é de sua responsabilidade. A gente briga por terra indígena porque o governo não quer demarcar uma terra que é de direito nosso. Nós brigamos por igualdade social porque as pessoas também não respeitam a minha decisão de ser quem eu quero ser. As pessoas não respeitam eu ser indígena. Eu brigo por igualdade porque na escola, se eu não falo português direito, eu sofro preconceito. Então, a responsabilidade é de todos. A responsabilidade de se cuidar, a responsabilidade de se prevenir. Né? Quando nós perdemos um indígena, um ancião nosso, nós perdemos uma biblioteca de saberes. Aquilo que ele tinha, ele levou com ele. E para os povos que estão perdendo a sua cultura da língua, essa cultura da dança, né, que nós chamamos de xingané e tudo, ele leva com ele. E os jovens, nós não estamos aprendendo, nós não estamos interessados. Alguns jovens não estão interessados. Então, nós precisamos dar continuidade, porque no presente nós somos responsáveis pelo futuro das nossas crianças. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós estamos aqui reivindicando, é por isso que nós estamos brigando para garantir um futuro para as nossas crianças. E é assim desde antigamente, é assim desde quando nossos antepassados morreram. Eles morreram brigando para que nós conseguíssemos uma demarcação de terra, para que nós conseguíssemos também ter o direito de ir e vir, né? O direito de usufruir das nossas terras do jeito que nós acharmos que devemos fazer. Então, assim, a responsabilidade nesse momento de pandemia também é de todos. Também é de todos. Né? Então, acho que é basicamente isso. Não sei se eu consegui responder, ser clara. Ariaba, eu gostaria de comentar. Então, eu gostaria também de dizer, assim, tem a ver, sim, esse impacto, né? Oi? Oi, pode falar, Ariaba. Esse maior impacto tem a ver... Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Pode continuar. Oi? Vocês estão me ouvindo? Ariaba, a gente está te ouvindo. Pode continuar a sua fala. Ariaba, você está ouvindo a gente? Tá bom, então. Eu vou ter que... Sim. Ok. Então, eu acho que esse impacto tem a ver também com uma situação socioeconômica, tem a situação na parte imunológica, né? Mas, estranhamente, mesmo indígenas que estão no meio urbano, eles estão com índices mais elevados comparado a outro segmento racial, social, né? E aí, isso é muito estranho. Então, acho que a gente não tem uma resposta assim clara sobre isso. Mas é nesse sentido. Não sei, talvez pode ser
dieta, né, alimentar, os indígenas e demais segmentos, né? Isso tanto quanto, né, e é um problema nos territórios indígenas, conflitos territoriais, né, tendo como pretexto aí, ou aproveitando esse momento de, de, de paralisação de vários setores, né, talvez é, Ariabo, seu áudio está por questão de travando um pouco. fiscalização. Então, esses problemas existem. O governo ele não se tem nada. Oi. Ariabo, seu áudio está travando um pouco. Oi. E aí tem horas que a gente não consegue te ouvir. Tem como você ir para um lugar onde o sinal esteja melhor? Oi, agora você está me ouvindo? Sim, melhorou. Oi. Pode continuar. Oi. Pode continuar, melhorou. Eu estava dizendo no sentido de, nesse período em que acontece a pandemia e já alastrou em territórios indígenas, os problemas que historicamente existem, né, ainda permanecem com mais vigor. E isso é preocupante, né, como continua a invasão de garimpeiros, continua conflitos territoriais, medidas e leis estão sendo aprovadas, né, a revelia dos povos indígenas, da manifestação, como recentemente houve uma proposta de lei da parte do governador daqui do estado, com um projeto de lei complementar 17 de 2020, então, que afetava diretamente os povos indígenas daqui do Mato Grosso, que estavam com o processo de demarcação territorial em curso, e outros tipos de agressões, né, que advém desse contexto que nós estamos vivendo, né? Parece que é uma estratégia que se tem para tentar desmobilizar, deslegitimar todo um processo de luta. E além do governo, não sinto que o governo municipal, não sinto que o governo estadual, nós, enquanto povo Bala-Tiponé, que o governo federal tem buscado meio de poder diminuir o impacto, né? Esse que está chegando muito forte dentro do território, nenhum tipo de planejamento, né? Isso que eu estava dizendo, que colocou a gente para refletir bastante, que nesse sentido nós não temos amparo nenhum da parte do governo, estruturalmente falando. Então, já estamos vivendo, já somos, muitas vezes, pertencentes a um grupo de populações vulneráveis socioeconomicamente falando. Então, quando chega esse tipo de situação,
a gente não tem como fugir. Infelizmente, a gente está encarando com isso de frente, fazendo o papel que não é nosso, não é responsabilidade nossa, apesar, para além dos cuidados pessoais, para além dos cuidados, né, que são determinações do Ministério da Saúde, nós, enquanto povo balatiponé, nos organizamos para fazer fiscalização, barreira sanitária, sem IPIs, ok? Sem o tipo de aparato, mas para tentar conter o impacto. E aí, o que a gente tem que pensar, ainda mais para quem está na frente, lidando com toda essa situação, né? O que já aconteceu, o óbito. Então, quem está na dianteira, ele precisa estar com a cabeça bastante equilibrada, mostrar firmeza nesse momento, que é de guerra, e trazer palavras positivas, palavras de conforto, principalmente para a família que teve a sua perda, né? O povo teve a sua perda, mas ele tem que pensar no mais no aspecto mais positivo que se pode encontrar dentro desse contexto, para tentar ver se reduz até mesmo a carga psicológica, pressão psicológica que a gente enfrenta, né? Para tentar ver se encontra um caminho, uma estratégia, uma via de possibilidade da gente diminuir, não ser tão afetados assim. E eu acho que nesse mesmo ritmo, o governo poderia estar pensando num meio mais específico de lidar com a situação dos povos indígenas afetados, né? Está buscando aliança com parceiros não governamentais, parceiros internacionais, e nos dá esse suporte. Os setores da saúde, né, as três esferas governamentais se aliarem, e o momento de humanidade, ela é importante. Situação de solidariedade, ela é importante nesse momento. Então, a gente se sentir acolhido faz muito bem. Eu acho que são detalhes que pode estar pensando com estratégia para que isso a gente consiga conter, pelo menos nesse período, e tentar caminhar melhor, né? Caso contrário, estamos todos correndo esse risco. E quanto a essa questão dos garimpeiros e das invasões, vocês atribuiriam isso a essas invasões, a presença dos garimpeiros e tudo mais, desses não indígenas invasores, a chegada do vírus às terras indígenas, principalmente aquelas mais distantes do perímetro urbano, como o caso das aldeias Yanomamis, vocês acham que existe essa relação, que é por conta disso que o vírus chegou nas aldeias e que é proposital, é um projeto genocida do governo manter essa situação? Olha, sinceramente, não aconteceu isso por conta da aproximação, mas de várias formas, porque existem aldeias em territórios em diversos contextos, né? Alguns que são mais próximos da cidade, das metrópoles, como tem, por exemplo, nossos irmãos lá do Pico do Jaraguá, né? O irmão Davi Guarani, lá de São Paulo, da Grande São Paulo, também sofreram ataque de queimadas, né? Queimadas criminosas no território lá do Pico do Jaraguá. E tem os nossos irmãos Yanomamis, mas assim, o governo ele está sendo negligente para todo mundo. Só que, como economicamente falando, nós dentro dos grupos somos os mais vulneráveis. Infelizmente, somos os mais vulneráveis. E
está tendo várias estratégias, né? Quando o chefe do Poder Executivo Federal, ele esnoba seu próprio ministro, né? O anterior ministro, né? E produz aglomeração, fazendo com que manifestante pró e contra se manifestem, né? Gerado a partir de seu posicionamento. Quando ele acha que não é necessário o afastamento, o isolamento, quando ele acha que não é necessário a utilização da máscara, ele indiretamente está conduzindo, ele está dando espaço para que esses conflitos eles se aumentem, né, dentro do território, que acontece de várias formas. Uma delas também um pretexto religioso, né, de estar ajudando, de estar contribuindo, né, mas no final das contas é só o interesse particular e outras situações assim, mas é porque o, o garimpo ele está sendo acompanhado pela mídia, né? Então é o que mais se pode ver nos noticiários. Mas há outros problemas maiores, há outras situações assim que agravaram bastante, né, no decorrer da pandemia. Mário, você continua, eu posso continuar. Tem muita coisa aí do que eu gostaria de perguntar, mas como a gente não tem tempo para tudo isso, né? Vou deixar então concluir, pedir para, né, vocês fazerem as reivindicações de vocês e concluir então, Kim. Obrigada a todas. Parente Areabo, muito obrigado pela sua fala, né? A gente está falando aqui sobre a preocupação, né, de nós, povos indígenas, em relação a nossa, também mexe com nossas futuras gerações, né? Então, temos sim que lutar por esses direitos, né? Que não é fácil, sabemos disso, mas estamos aqui. É o movimento da gente que a gente tem feito para tentar expandir mesmo, para alcançar o número máximo de pessoas, né? E que elas se conscientizem, né? Partilhem também, né? Porque somos vidas, não números, né? E desde já venho agradecer a cada um dos parentes que aceitaram o convite de bom grado. E eu gostaria de falar para vocês, fazer um apelo ou falar alguma coisa que vocês queiram para caso chegue para alguma autoridade essa live, né? Chega para alguns órgãos. Quem se sentir bem à vontade, podem falar. Posso falar? Eu só queria agradecer mesmo o convite que o Kim me fez, agradecer a todos que estão aqui também na live e parabenizar por todas as falas, né? Pelas falas de muito conhecimento. A gente pode aprender sempre um com o outro, né? Eu gostei bastante da fala do Ariabou, da Vanessa. Eu gostei bastante mesmo de ter aprendido um pouco com vocês. Então, a minha fala final é mais ou menos nesse sentido de agradecimento e de parabenização. Falar que nós já existimos há mais de 520 anos. Não vai ser agora que a gente vai parar. A gente não vai retroceder tudo que a gente conquistou até agora. Nós, hoje, jovens, temos essa capacidade de estar no universo do não indígena também. Temos acesso ao conhecimento acadêmico, temos acesso à tecnologia, a muitas coisas, muitas ferramentas que eles têm, que eles deixaram que a gente conhecesse. Então, a gente vai usar a nosso favor agora. A gente sabe que muitos dos nossos anciãos estão indo, né? Não somente por conta do Covid, mas por conta de vários outros motivos. Então, nós estamos aqui para
tentar ficar nessa linha de frente como eles ficaram, né? Levando todo o conhecimento que eles nos passaram, respeitando tudo que nos foi transmitido também e tentando levar melhores condições para as nossas comunidades, né? Principalmente nas nossas bases, também na cidade, né? Que a gente sabe que vários indígenas hoje estão na área urbana. Então, eu acho que é isso. A gente já resistiu há muito tempo e não vai ser agora que a gente vai parar. É mais uma doença que a gente vem enfrentando hoje, né? E agora eles também estão sofrendo, mas a gente já passou por muitas dificuldades e a gente está passando só por mais uma. Eu acredito que a gente vai conseguir vencer essa e cada vez que a gente vence uma batalha, a gente sai mais forte, eu acho. E é isso, gente. Obrigado mesmo por tudo. Obrigado, Neymar, por ter aceitado, né, novamente. Sua fala foi muito importante para todos nós, né? Novos conhecimentos também, né, que temos conversando com os parentes. Vanessa, se você quiser também se pronunciar agora, você ou o Ariabo, estamos aqui. E vamos seguir aquela ordem de novo, né? Neymar, eu e aí nosso guerreiro fecha aí. Então, também, primeiramente, agradecer. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Sim? Tá. Quando vocês não conseguirem ouvir, vocês me interrompam aí, tá? Por favor. Então, a gente vai continuar... Não estamos te ouvindo. Vocês estão ouvindo ela? Vocês estão me ouvindo? Mari, tá me ouvindo? Tá. Neymar, tá me ouvindo também? Te ouço perfeitamente. Tá, ótimo. Tá. Então, eu vou continuar com o apelo que a gente já tem feito, né? A gente tem feito constantemente. Eu quero pedir que os governantes, né, do nosso país mesmo, que respeitem a nossa cultura, que respeitem as nossas terras, que respeitem o nosso modo de vida, que respeitem a nossa opção de viver do nosso jeito, com a nossa cultura, com o nosso uso do nosso awiri, com a nossa máscara do nosso katsupari, com as nossas danças tradicionais, com a nossa cultura na nossa alimentação. A gente quer viver da forma que a gente se sente bem de viver. A gente não quer viver sendo ameaçado, a gente não quer viver sabendo que nossos parentes estão morrendo, a gente não quer viver sabendo que nós estamos morrendo e o nosso povo está perecendo pela falta de responsabilidade desse governo que tem entrado e que tem nos massacrado, que tem tentado tirar nossos direitos. A luta dos povos indígenas é constante. A luta dos povos indígenas, ela é constante, assim como dos demais. Nós sabemos que essa pandemia existe sim. Mesmo que você não esteja doente, nós estamos passando por um momento de pandemia. Mesmo que esses governantes não estejam doentes, tem parente doente nas aldeias também, né? Então, o racismo também ele existe. Mesmo que você não se considere uma pessoa racista, mas o racismo existe, o preconceito existe, mesmo que você não se considere uma pessoa preconceituosa. O privilégio dos brancos também existe. E é importante falar isso. O privilégio do branco existe sim, mesmo que você não perceba que existe. Existe privilégio para branco, existe privilégio para as hierarquias maiores, né? Para essa posição que eles nos colocam, para essa imposição. Existe sim o privilégio dos brancos. Existe também a violência contra os policiais. Mesmo que você conheça policiais super gente boa, mas existe violência também. Então, o seu mundo não é o meu mundo. O meu mundo não é o mundo dos demais. A gente vive em um mundo de culturas diferentes. E o governo, todo o Estado, seja ele legislativo, executivo, precisa respeitar isso. Precisa respeitar a nossa maneira de viver. Precisam deixar que nós continuemos habitando a nossa terra.
não ao garimpo nas comunidades indígenas, não a essas invasões nas comunidades indígenas, não a esse governo que só tem destruído, que só tem tirado de nós o nosso direito de viver dentro das nossas comunidades indígenas. Eu acredito fielmente que futuramente a gente vai conseguir, sim, passar por essa pandemia e conseguir derrubar esse governo também, que é o governo que nos massacra. Nós não queremos isso, nós não queremos ser massacrados, nós não queremos perder nosso povo. E para isso, a gente já resistiu há 520 anos, como nós já falamos, e vamos continuar resistindo. Nem que para isso tenha que morrer mais 100, nem que para isso tenha que morrer mais 200. A gente vai continuar lutando e o governo vai ter que respeitar isso. Porque nós somos luta, nós somos resistência e nós vamos continuar resistindo e fazendo a diferença. Nossa, muito bonito sua fala, Amanda. Vanessa, tô confundido. E é isso mesmo, seremos sempre resistência, né? E muito obrigado também, né, por você estar aqui participando conosco. Eu gostaria de passar agora a palavra para o nosso parente Ariabo. Ok. Então, Pai Curipiaba Keuá, eu venho agradecer a vocês, tá? Pelo convite, pela mobilização. A internet está sendo bastante aliada de nós, povos indígenas, produzindo muitas lives com escritores, artistas, militantes, né, e demais agentes que trabalham em prol do bem viver das populações indígenas no Brasil, no território brasileiro. E a gente, como jovem, né, com uma cabeça pensante, precisa estar mesmo como vanguarda, participando e mobilizando, criando estratégia para o melhor andamento dessas situações que às vezes entrava, né, politicamente, socialmente, né, agora com crise da saúde. Então é muito importante que cada um de vocês, que cada um de nós nos posicione mesmo contra esse massacre, porque eu vi uma postagem de um irmão nosso, Edson Caiapó, professor, ele postou na timeline dele, né? Já sofremos por tantos massacres, né? Que já perdemos até a conta de quantas vezes nós morremos. E isso não é uma simples expressão. Isso é verdade, isso é verídico, né? E agora a gente tem o papel de reverter toda essa situação, tentar mudar essa estrutura que não nos representa, né? Como disse o nosso teórico aí, Sérgio Buarque de Holanda, a democracia no Brasil é um lamentável mal-entendido, né? Aí tem o Machado de Assis, que fala que existe dois Brasil, né? O oficial e o Brasil real. Nós estamos nesse de tentar superar o Brasil real. Nós estamos nessa situação de menosprezo, né? Onde que o Brasil oficial não se mobiliza para tentar se aproximar ou construir, né, a sociedade de uma maneira mais justa. Então essa injustiça chega na nossa terra e nós como agentes, né, temos esse dever. E infelizmente não foi dado nós o direito de desistir, né? Por mais que esses massacres aconteçam, principalmente nós como jovens, não nos foi dado o direito de desistir, porque nossos irmãos morreram aí no passado para que nós tivéssemos a Constituição, os artigos garantidos na Constituição. Lembro muito bem do nosso irmão Ailton Krenak, né, na década de 87. Não tinha nascido naquela época ainda, mas eu acompanho esses guerreiros, esses heróis, para nós, símbolo. Perdemos o nosso irmão, nosso mestre, Paulinho Paiacã, para o Covid-19. Então, essas situações, né? Paulinho Paiacã foi um dos grandes heróis, um dos grandes líderes importantes para o movimento indígena na década de 80. Participou da Constituinte também, assim como o Ailton Krenak.
Aí tem o nosso irmão, o nosso mestre Álvaro Tucano, tem o Marcos Terena, tem o Mário Juruna, Chicão Chucuru, esses outros guerreiros, o Marçal Tupaí, que foi assassinado violentamente, e para vocês perceberem, né? Essa é um mal que é estrutural, porque nem condições de estarmos representando, né, sendo representados nesses poderes, nós temos ainda. Agora, quebramos um paradigma, que é de ter uma representante mulher, a Joênia Wapichana, que está fazendo grande trabalho, importante trabalho, como parlamentar no Congresso, e anteriormente só houve um, o Mário Juruna. Então, nesse sentido, eu desejo força a todos, peço que Raipuco, o Criador, possa nos proteger e que não possamos baixar a nossa cabeça neste momento. É mais um dilema que estamos vivendo, é mais uma situação difícil, mas nós, como verdadeiros guerreiros, verdadeiros filhos da terra, né, que ela que nos cuida todos os dias, assim como o nosso Criador, nós vamos vencer, vamos superar e precisamos caminhar firme para demonstrar o quanto forte nós somos, né? E porque atrás de nós tem um povo, tem um coletivo, tem humanos, né, que precisam de nós e nós precisamos deles. É nesse sentido que eu coloco aí para que todos pensem, né, mas no sentido humano. Somos todos seres humanos. Somos munidos de emoções como tristeza, felicidade, né, revolta. E, como disse o nosso irmão também, antropólogo guarani, o Tonico Benites, no Brasil é fácil dizer que é indígena. O difícil é provar que não é. Então, nesse sentido, somos todos irmãos. Vai ser muito difícil alguém se posicionar geneticamente dizendo que não tem um resquício indígena na veia. Então, vamos quebrar com essa ideologia, né, de separação, né? Vamos tentar aproximar mais da nossa raiz e tentar ver se encontra um caminho aí para nós não cair aí na queda do céu, como disse o nosso também mestre Davi Copenau, porque isso tudo é reflexo de nossos próprios atos, né? Então nós temos essa visão mais natural de terra e de mostrar para os nossos irmãos que não compreendem essa situação, né? Essa dimensão, e poder mostrar para eles, né? Porque isso foi dado, já foi apresentado por nossos mestres, de que isso poderia estar acontecendo e que dessa situação a gente possa sair mais forte e mais sábios, né? E caminhar mais feliz. Essa é a minha mensagem para todos vocês. Meu muito obrigado, um abraço desde a aldeia Almutina, sou da aldeia Bacalana, do povo Bala Tiponé. Muito obrigado mesmo a participação de todos, né? Vocês foram incríveis. Seremos sempre resistência, né? E eu sei que podemos contar com vocês, porque nós todos juntos unimos forças, né? Para lutar mesmo, para estarmos presentes, para estar vivo, né? E muito obrigado mesmo a participação de todos, de coração, por ter aceitado esse convite. Eu sei que são muito incríveis. Que papo maravilhoso. Vivências maravilhosas e nossa luta continua. Obrigada. Obrigada, parente. Então é isso, gente. Que todos tenhamos uma boa noite. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada, Kim. Obrigado, Mário. Obrigado, Neymar. Ariabo. Tchau, tchau. Obrigado.